Olá pessoal, eu vim aqui agora falar sobre um assunto que eu gosto muito. Eu vim falar sobre viagem e viagem na Europa, se é fácil, se é difícil. Vim trazer algumas dicas também e contar um pouquinho da minha experiência, porque eu já viajei muito por aqui. E é isso, eu espero que você goste desse vídeo. Quando eu me mudei pra cá, quando eu cheguei em Portugal, eu já tinha o planejamento de conhecer muita coisa. Na verdade, eu quero conhecer o máximo da Europa que eu puder, o máximo desse mundo que eu puder, que é uma coisa que eu gosto muito. Então eu cheguei em Portugal e comecei a pesquisar muito sobre isso, até porque o Caio, o meu noivo, ele mora na Bélgica e eu moro em Portugal. Que a verdade é que a forma mais barata e fácil, o que é óbvio, de viajar na Europa é de avião. É a forma mais barata do que o ônibus muitas das vezes e do que o trem principalmente. Então se você quer fazer uma Eurotrip, se você quer vir pra cá e não quer gastar muito, eu vou te dar algumas dicas e vou te mostrar que é totalmente possível. É totalmente possível você vir pra cá sem gastar uma fortuna. Então eu vou te dar algumas informações necessárias pra você, que é brasileiro, que tá no Brasil e quer vir pra cá fazer uma viagem, pra você estar informado e pra você entender o que você precisa pra poder fazer isso. Primeiro, os brasileiros não precisam de um visto específico pra vir pra cá a turismo. Você tem direito a ficar nos países da Europa que fazem parte do acordo Schengen por 3 meses. Você tem direito a solicitar uma expansão para que esses 3 meses virem 6. Diferente dos Estados Unidos, que você tem toda uma burocracia, toda uma dificuldade, eu sei porque eu já tirei o visto para os Estados Unidos, você não precisa passar por esse perrengue para vir para a Europa. Documentos que são obrigatórios: o seu passaporte, a sua passagem de volta comprada para o Brasil ou a sua passagem de saída da Europa, um comprovativo de hospedagem, que você vai ficar em algum hotel ou que você vai ficar na casa de alguém. Você precisa provar que você tem condições de estar na Europa, que você tem dinheiro para estar na Europa. E o seguro viagem também é obrigatório. Mas lembrando que, se você vier para Portugal, por exemplo, o Brasil e Portugal têm um acordo que te garante direito à saúde pública pelo mesmo valor que um cidadão português. Só que você precisa tirar esse documento. Você vai até o Ministério da Saúde da sua região e você emite esse documento. Ele é totalmente gratuito, é um direito seu. Esse documento é o famoso PB4. Foi dessa forma que eu vim para Portugal. Eu tirei o meu PB4. Chegando aqui, eu validei ele no centro de saúde e atualmente eu tenho meu documento que me garante saúde pública em Portugal. Então vamos às dicas. Geralmente o nosso maior gasto nessas viagens são as passagens. E a melhor dica que eu posso te dar é antecedência. Compre com antecedência e tenha datas flexíveis, tá bem? Fique de olho em promoção das companhias aéreas. Outra coisa que ajuda muito também é você comprar a ida e a volta junta. Não compre separado, porque isso vai te fazer ter mais gasto na maioria das vezes. Chegando aqui na Europa, você precisa ter internet, correto? Porque a gente quer postar story, a gente quer se comunicar com nossos familiares. Então, quando você chegar aqui na Europa, você vai comprar um chip provisório no aeroporto. E foi o que eu fiz também. Eu comprei um chip na Vodafone por 15 euros e ele durava 1 mês. E tem outras empresas que também fornecem chip dentro do aeroporto. Eu te recomendo comprar dentro do aeroporto, porque pode ser que você demore um pouco a achar ou tenha algum imprevisto fora dali. E ali dentro você já tá garantido que você consegue achar e você não vai ter nenhum outro problema depois. Pra nós brasileiros, eu pelo menos acredito nisso. A Europa é muito pequena. E como eu disse no início, a melhor forma de você viajar por aqui é de avião. Eu vou contar um exemplo que eu vivi para que vocês possam entender. Quando eu cheguei em Portugal, veio eu, o meu sogro, a minha sogra e o Caio. Nós chegamos em Portugal e eu fiquei em Portugal. O meu sogro, a minha sogra e o Caio vieram para a Bélgica. Eles compraram passagens na companhia aérea Ryanair, que é uma companhia low cost, que é uma companhia de baixo custo, e vieram para a Bélgica. E eu fiquei lá. E da Bélgica, depois eles voltaram para Portugal. Mas eles poderiam muito bem sair da Bélgica e ir para qualquer outro país, como Alemanha, como Irlanda, como Espanha, Itália, com essas companhias de baixo custo. Atualmente, eu venho visitar o Caio uma vez por mês. Agora não, porque eu tô de férias, né? Então eu fico aqui. Mas geralmente eu venho uma vez por mês. E eu não pago mais de 25 euros nessas passagens. É muito raro. Então, nós temos várias companhias aéreas que trabalham dessa forma. De vez em quando sai uma promoção relâmpago e você consegue passagens por 5 euros. Por R$ 5,99, por R$ 9,99. Eu vou colocar aqui um print desse tipo de coisa, porque atualmente acabou de passar uma promoção relâmpago dessas companhias aéreas. E é real, é totalmente real, pessoal. Então, se você quer conhecer vários países, eu te recomendo isso. Chega do Brasil e conhece o seu primeiro país e você compra passagens para os outros. Ou você também pode optar por um trem, ou por um ônibus, ou pelo aluguel de um carro. Só que o aluguel de um carro fica muito mais caro.
Em algumas épocas do ano você pode conseguir boas promoções sim, só que é mais difícil. Eu nunca encontrei viagens de trem que valessem a pena pra mim. As únicas que eu já fiz foi de Faro pra Lisboa e de Lisboa pra Faro, que eu paguei em torno de 20 euros nessa passagem. Só que a viagem de trem pra curtas distâncias é barato, mas se for pra fora do país, elas são caras. Ainda mais se você for comprar em cima da hora. As viagens de trem são uma delícia, eu gosto muito, são muito legais. Então, se você quer poder curtir isso, se você prefere uma viagem de trem, então eu te recomendo ter uma viagem bem planejada, com as datas certinhas, bem organizada, e que você compre com muita antecedência as passagens de trem. Porque nos primeiros dias em que as passagens começam a ser vendidas, elas geralmente têm umas promoções que podem ser de até 70% de desconto. Então é isso que eu te recomendo. Eu nunca fiz isso, eu nunca passei por isso, porque pra mim não tem necessidade, ainda não foi algo que eu quis fazer. E viagem de ônibus é a mesma coisa. Não são tão baratas para longa distância, mas se você quiser, eu te recomendo comprar com antecedência. E tem também empresas de baixo custo, a Flixbus, por exemplo, e a Expresso. Eu normalmente a que eu mais uso é a Expresso e tem outras, várias outras. Então eu te recomendo comprar com antecedência. Sobre hospedagem, tem muita gente que não abre mão de um bom hotel, de alguma coisa mais cara, que gosta de investir nessa área. Eu já viajei muito por aqui e só teve uma vez em que eu fiquei em hotel. Uma única vez, que foi na Holanda. Isso nunca mais aconteceu. Nas outras vezes, nós optamos por dormir no carro ou acampamento. Isso é uma opção nossa, tá? Não tô dizendo que você tem que fazer isso. Preferimos fazer dessa forma, porque nós gostamos, nós nos divertimos dessa forma. Mas se você não faz parte da galera que topa esse tipo de situação, tem hostels que são muito baratos, e não é todo hostel que você tem que ficar em quartos com várias pessoas, tá bem? Então você pesquisa bem, pesquisa, lê as avaliações, pesquisa em site, vai no Google, você vai encontrar sim hostel barato, acomodação barata, e que não é ruim. Acomodações que são boas, que são confortáveis, mas num preço super acessível. Se você vem com amigos, se você vem com família, ficar num quarto partilhado vale a pena. Se você tiver pessoas para dividir com você. Então fica mais legal e fica mais barato. Eu recomendo muito essa opção. Outra dica que eu vou te dar é em relação à alimentação. Eu e o Caio sempre evitamos de comer em restaurante ou de ficar indo em fast food, porque isso sempre gasta muito. Se você for parar pra pensar, em uma ida ao McDonald's, a gente gasta aproximadamente 10 euros ou mais que isso, num simples McDonald's. E aí você pega e janta na rua também. Então a nossa alimentação sempre gasta muito. Então o que a gente faz? A gente vai e compra no mercado. Não que a gente não vá a um restaurante ou uma vez ou outra para comer alguma comida típica, para provar alguma coisa diferente, mas evite fazer isso em excesso, porque a comida em muitos países aqui não é muito barata. Eu vou falar agora mais um pouquinho como eu e o Caio fazemos. As nossas viagens são, na maioria delas, de carro. A gente dorme no carro ou a gente acampa. E a gente anda muito nos nossos passeios, sabe? A gente andou muito em Paris, a gente andou muito na Espanha. Quando você não aguenta mais, você aluga um patinete, que é uma opção também muito legal. Ou uma bicicleta. Não é tão barato, mas dependendo da situação, vale muito a pena. Eu e o Caio gostamos de fazer isso, é divertido. Então é isso, gente. Se vocês têm qualquer dúvida, se vocês têm alguma dica, querem falar alguma coisa, coloquem nos comentários. Prepara, se organiza, junta o seu dinheiro e fica de olho nas passagens, fica de olho em promoção e vai curtir a Europa. Você tem total direito de fazer isso e você merece aproveitar um pouco. Então é isso, se é um sonho, não é impossível, acredite. E se ainda não é um sonho, pode passar a ser. Eu acredito que essa vida aqui é só uma viagem, é uma passagem, e a gente tem que desfrutar daquilo que a gente pode, a gente tem que aproveitar. Mas é isso, eu espero que você goste do vídeo, e tchau!